Boa noite. Vamos movimentar um pouquinho o corpo. Quem precisar, descruza as pernas. Foi bom ontem o texto da Joko Beck, né? Acho que eu vi uns comentários no grupo depois sobre o quanto é surpreendente a capacidade que ela tem de se superar, né? A cada palestra, a cada fala, como ela traz, né, o Dharma de um jeito muito inspirador, né? Vamos ver hoje como será. Hoje ela vai falar vivenciar e comportamento. Por vivenciar, quero dizer aquele primeiro instante em que recebemos a vida, antes que a mente desperte. Por exemplo, antes que eu pense, olha, uma camisa vermelha, existe apenas o ver. Podemos falar também de só ouvir, só tocar, só saborear, só pensar. Isso é o absoluto. Podemos chamá-lo Deus, natureza Buda, o que vocês quiserem. Essa experiência, filtrada por meu mecanismo humano particular, cria meu mundo. Não podemos apontar coisa alguma no mundo, tanto dentro como fora de nós, que não seja o vivenciar. Mas não teríamos aquilo a que chamamos vida humana, a menos que esse vivenciar fosse transformado em comportamento. Por comportamento, entendo o modo como algo se faz. Por exemplo, como ser humano, você faz a si mesmo. Você senta, anda, come, fala. Neste sentido, até tapetes têm comportamento. O comportamento do tapete é ficar apenas estendido. Se o observássemos com um microscópio bastante potente, veríamos que ele não é absolutamente inerte. É um mar de energia que se move com muita velocidade, com velocidade assombrosa. Portanto, podemos distinguir o emergente, que é Deus, a natureza Buda, o absoluto, aquilo que simplesmente é, do mundo, que se forma de modo instantâneo, o outro lado do emergente. Na verdade, os dois lados são um só. O emergente e o que chamamos de mundo não são diferentes. Se na realidade conseguirmos entender isso, nunca mais teremos problemas na vida. Porque fica evidente que não existe nem passado nem futuro. E observamos que tudo aquilo com que nos preocupamos é pura bobagem. Em geral, só temos uma vaga noção consciente de nosso experimentar. Mas sabemos com uma certa imprecisão que, de um jeito ou de outro, nosso comportamento e nossas vivências se interligam. Se estou com dor de cabeça e me comporto de modo irritado, talvez percebo que existe uma ligação entre a cabeça latejante e meu comportamento irritadiço. Por isso, embora não estejamos plenamente conscientes de nossa própria vivência, pelo menos não nos vemos tão distanciados de nossa experiência. Porém, se as outras pessoas estão irritadas, é possível que separemos o comportamento que estão apresentando de suas experiências.
Não podemos senti-las e, por isso, julgamos sua conduta. Se pensamos, ela não deveria ser tão arrogante, só enxergamos seu comportamento e o julgamos porque não estamos cientes de sua verdade, suas experiências, suas sensações corporais de medo. Entretanto, no nível das opiniões pessoais em relação à arrogância, entrando no nível das opiniões pessoais em relação à arrogância. Comportamento é o que observamos. Não podemos observar experiências. No momento em que temos uma observação a respeito de um evento, ele é passado. A experiência nunca está no passado. Por isso é que os sutras dizem que não podemos tocá-la, vê-la, ouvi-la, pensar a respeito dela. Porque no minuto em que tentarmos fazer isso, o tempo e a separação terão se instaurado, nosso mundo fenomênico. Quando observo o meu braço levantando-se, ele não é eu. Quando observo meus pensamentos, eles não são eu. Ao pensar este sou eu, tento proteger esse eu. Aliás, tudo o que eu observar a meu respeito, mesmo que seja um fenômeno interessante com o qual eu esteja intimamente associada, não sou eu. Esse é o meu comportamento, o mundo fenomênico. Quem eu sou está apenas vivenciando a si, para sempre desconhecido. No momento em que o denomino, ele se vai. Contudo, comportamento e vivência não são fundamentalmente distintos. Quando vivencio você, vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo, você é meu vivenciar, só isso. Mas a tendência humana é não parar aí. Em vez de você ser apenas minha experiência daquele momento, a ela acrescento minhas opiniões sobre o que parece que você está fazendo. Nesse instante, separei-me de você. Quando o mundo parece algo separado, penso que tenha de ser examinado, analisado e julgado. Ao vivermos dessa maneira, em vez de a partir do experimentar em si, estamos numa grande confusão. Temos de ter memória, temos de ter conceitos, mas se não entendermos sua natureza, se não os usarmos de maneira adequada, criamos o caos. Tal como nós, os outros indivíduos estão simplesmente experimentando o que parece ser comportamento. No entanto, consideramos suas experiências como comportamento. Só enxergamos o comportamento deles e não temos consciência de suas experiências. Na verdade, o vivenciar é universal porque é isso que somos. Quando pudermos enxergar a tolice de nossa vinculação aos pensamentos e às opiniões, e aumentarmos o tempo que vivemos experimentando, seremos mais capazes de sentir a verdadeira vida, o verdadeiro vivenciar. Esse vivenciar de uma outra pessoa. Quando temos uma vida que não é dominada por opiniões pessoais, mas ao contrário, é um puro vivenciar, então começamos a nos importar com todos, conosco e com os outros. Não poderemos mais, então, considerar os outros como objetos, como macacos comportamentais, que não passam de seus comportamentos. A prática consiste
em retornarmos ao puro vivenciar. Disso emergirão um pensamento e uma ação muito adequados. O mais comum, no entanto, é sermos incapazes de fazê-lo. E em lugar de tal atitude, devemos agir de conformidade com os pensamentos e as opiniões que rodopiam em nossa cabeça, isto é, levando-nos para trás. Quase sempre vemos as outras pessoas como um mero comportamento. Não estamos interessados no fato de seu comportamento não poder separar-se de seu vivenciar. Conosco conseguimos essa percepção em certa medida, porém não totalmente. No Zazen, vemos que apenas uma fração de nós mesmos nos é conhecida. E conforme essa capacidade de vivenciar for aumentando, nossas ações irão transformar-se. Começarão a vir não só tanto de nossos condicionamentos e recordações, como da própria vida, tal e qual ela é nesse instante. Essa é a verdadeira compaixão. Quanto mais vivermos como nosso vivenciar, mais veremos que, apesar de termos um corpo e uma mente que se comportam de determinadas maneiras, existe algo, uma não coisa, em que corpo e mente estão contidos. E intuímos que todos se encontram numa situação semelhante. Embora o comportamento de outra pessoa possa ser irresponsável e talvez nos oponhamos de maneira firme à sua conduta, somos nós e o outro intrinsecamente o mesmo. Só na proporção em que tivermos uma vida composta por experiências é que teremos possibilidade de compreender a vida do outro. A compaixão não é nem uma ideia, nem um ideal. É um espaço informe e todo-poderoso, que com o Zazen cresce cada vez mais. Esse espaço está sempre presente. Não é algo que tenhamos de buscar ou tentar obter. É sempre o que somos, porque é nosso experimentar. Não podemos ser outra coisa além disso, mas podemos encobrir essa verdade com nossa ignorância. Não temos de encontrar nada. Por esse motivo, foi que Buda disse que depois de 40 anos, ele não tinha alcançado nada. O que há para ser alcançado? O que está sempre aqui. Muito bom, né? Essa maneira como ela esmiuça essa questão de como a gente, como comportamento e vivência são coisas diferentes, né? E como a gente é capaz de entender os nossos comportamentos a partir do que estamos experimentando, mas como é difícil quando é em relação ao outro, porque a gente não está no vivenciar do outro, então a gente só julga o comportamento do outro. Esse exemplo, né, que ela dá da dor de cabeça e da irritação, a gente sabe que a gente está irritado talvez por conta da dor de cabeça, mas se alguém nos trata irritado, a gente não vai pensar no que será que ela está sentindo para ter esse tipo de comportamento, né? Comportamento é o que observamos e a gente não pode observar experiências, porque ao falar dela, ela já é passado, né? Verdadeiro experimentar, verdadeiro vivenciar. E isso, né, como ela define a compaixão,
para um espaço informe, todo-poderoso. Sem forma de benefícios, né? Vasto é o manto da libertação, sem forma é o campo de benefícios. Isso aí, alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu queria mostrar para vocês o livro que eu ganhei, que eu vou começar a ler amanhã. Talvez hoje à noite eu leia um pouquinho ele. Ó, A Queda do Céu. Palavras de um xamã Yanomami. Escrito pelo Davi Kopenawa e o Bruce Albert. Hi. É, Carmen. Eu estou lendo esse livro. Jura? Então nós vamos ler. Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, que bom. Estou tão feliz de começar a ler. Relações com o budismo. É muito lindo esse livro. Que legal. Você sabe que você está falando e hoje eu conversei com o Daniel, que é um praticante, que é desenhista. Ele que fez esse desenho aqui, né? Ele acabou de lançar o primeiro livro dele de quadrinhos. O forte dele é desenhar quadrinhos. E eu comentei que eu estou tão encantada com como eu estou fazendo paralelos entre o budismo e o conhecimento ancestral dos povos indígenas, né? E que eu comentei com ele se ele não toparia fazer um quadrinho, fazendo o diálogo do povo indígena com os ensinamentos de Buda. E ele ficou animado. A gente vai precisar de sanga, porque a sanga tem gente que gosta de escrever. De repente, se você, ao ler, tiver alguma passagem que você acha que é bonita e que fez esse paralelo, marca ela, me fala. Eu vou marcar. Eu vou fazer isso também, porque isso pode ser um motivo para começar a escrever esse livro, esse roteiro. E aí, eu não estou lendo na ordem. Eu estou escolhendo os capítulos e estou lendo. Ele é muito grande, né? Sim. Tem muitas fotos e tem desenhos também. Tem desenho. Que legal. Então, eu acho que seria tão a gente falar do conhecimento dos povos, né, originários, com várias linguagens, para a gente acessar o maior número de pessoas, porque o que a gente está precisando é conhecer, né? Claro. E o massacre que estão fazendo, aliás, isso era outro assunto que eu queria comentar hoje. A Shudei me mandou o programa do Greg News, do Vier, né? Que ele faz aquele jornal. E hoje ele fala sobre os povos indígenas, né? Esse massacre, esse genocídio, né? E como o Covid está atingindo, chegando nas aldeias, né? E aí eu queria compartilhar com vocês um contato para a gente, se possível, fazer doação para a Amazônia, Amazônia contra a Covid.org.br. Eles estão realmente fazendo um trabalho muito sério de levar cestas básicas, produtos de higiene, cuidando realmente do povo indígena que de alguma forma está na cidade ou tem algum contato com o urbano e que acaba por não ter acesso, não ter produtos de limpeza, né, por ter uma dificuldade de cuidar, estão acabando contaminando, né, os povos
fora todo o resto de artimanhas, né, para que isso também aconteça, né? Mas então, quem puder contribuir, a gente vai contribuir como Sangha. E também a gente estava pensando, foi sugestão da Chudem também, da fornada do pão dessa semana, que a gente pudesse reverter a renda para doar para esse grupo, né? Amazônia contra covid.org.br. Então a nossa campanha vai ser assim: compra um pão para você e doe um pão para os povos indígenas, né? E a gente vai fazer essa doação aí nessa semana, porque é importantíssimo, né? É fundamental a gente entender a história, né? O quanto o povo indígena vem em guerra, né? O Ailton Krenak fala nesse vídeo do Greg, ele põe umas falas do Krenak e ele diz: nós estamos em guerra todos os dias, né? Todos os dias. E é muito duro ouvir, sabe? Porque a gente estava muito distante. Eu me considero muito ignorante, porque eu realmente estava muito distante da realidade, né? Do que de fato acontecia. Então, eu acho que a gente tem um dever de fazer alguma coisa. A gente não pode ficar calado, a gente não pode não colaborar, porque agora está sendo necessário financeiramente dar suporte para eles, para quem de fato está conseguindo acessá-los, chegar neles, porque também a gente tem muita insegurança de grupos que são sinceros, né, e que têm de fato essa condição, né, de oferecer diretamente a eles, mas eu acho que esse grupo parece que é bem sério, confiável. Então, eu queria pedir quem pudesse, né? Eu sei que a situação está difícil para todo mundo, mas enfim, o que puder vai ser muito bem-vindo, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Como você trouxe esse tema da comparação, né? Eu comecei a ler ontem o Trovão e o Vento, do Cacaverá, e a pessoa que faz o prefácio, ele é um estudioso de alquimia, de outras tradições antigas europeias, ele é francês que está no Brasil, e ele ia fazendo o paralelo de coisas que eu virei a ler no livro, com tradições antigas que também foram, digamos, soterradas na Europa, com esse conhecimento dos indígenas, né? No caso, o Cacaverá está falando do ponto de vista guarani também. Ah, que legal. Para cruzar bastante coisa, é interessante. Uhum. Eu acho que é importante. Você imagina fazer um quadrinho para criança, não só para, né? Eu acho tão importante a gente falar, né, para o maior número de pessoas. Não sei. Conversando com o Dani hoje, surgiu um pouquinho essa ideia. Ele disse que tem um praticante que parece que é aluno do Lama Santen, que já fez algo, porque o Lama Santen diz que ele convida muito líderes indígenas para encontros, né? Então, talvez tenha já pessoas fazendo isso, mas eu acho que seria muito interessante que a gente pudesse. A gente tem tantos talentos na Sangha, de pessoas que desenham muito bem. Eu hoje comecei a ler os formulários, assim, e tem muitas pessoas que gostam de contar histórias, que gostam de escrever, né? Então eu acho, e que gostam que estão ligados à educação, a esse caminho da educação, né? De divulgar conhecimento. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, fomentar isso, né? Como Sangha. O Demi, eu não sei se ele está aí hoje, mas ele comentou que ele gosta de contar histórias. E eu lembro que a gente fez um sarau uma vez aqui em casa,
E foi tão legal, porque quem não cantava, quem podia declamar, podia, né, fazer o que fosse, isso já tem bastante tempo. E o Dema veio. E o Dema contou uma história. A capacidade que ele tem de contar ele contou uma história, ele prendeu a gente de um jeito. E nem era uma história assim, mas quando a pessoa tem o dom de falar e eu não sei, ele fazia um mistério. Eu, para ser sincero, eu nem lembro a história, mas a capacidade que ele teve de contar e prender a gente é tão interessante. A gente precisa recontar a história, como o Krenak fala no texto, que a hora agora é de contar a história para as crianças, né? E que história a gente quer contar, né? Que verdade a gente quer manter viva, que histórias a gente quer trazer para perto de nós, do que a gente quer se alimentar. Eu acho que a joia da sanga, né, é poder fomentar isso, né? A gente tem que fazer escolhas bem pontuais daquilo que é alimento saudável para a gente, para corpo e mente, né? Então, eu acho que a gente, não sei, hoje eu me inspirei, eu realmente estou muito afim de ler, de começar a ler esse livro. Vou ler com o intuito de estudar, sabe? Para poder fazer esses links, né? Essas relações que eu estou sentindo a todo tempo. Não é nem que eu estou intelectualizando. Eu leio e eu sinto o Dharma. É engraçado, eu sinto a verdade, né? E uma vontade de me aprofundar, de conhecer um pouquinho mais desse, poder beber um pouquinho dessa fonte dos povos indígenas, sabe? Que é muito precioso essa relação com a terra, com a natureza, com a vida, sabe? Como um todo, não categorizada, sabe? Essa ideia de que a terra não é posse, não é propriedade. Isso começa a acabar com a esperança para mim, né? De que tudo é dinheiro, tudo é para eu posso ter, sabe? E a terra não é propriedade, a gente tem obrigação de cuidar. E não é, aí você vai, né? Não é só da terra, é de tudo que você toca, né? Não é seu, não é seu. Você está aqui fazendo uso de tudo. E como que você faz o melhor uso de tudo? Quando a gente fala na prece, inumeráveis trabalhadores nos trouxeram essa comida, eu tenho que ver se eu sou digna de comer essa comida, se a minha vida dignifica isso tudo que eu tenho, que está aqui me servindo. Me servindo para quê? Para eu acumular? Acumular para quê? Eu tenho que dispor isso. Eu tenho que fazer isso voltar. Eu tenho que fazer isso continuar vivo nas pessoas, sabe? E isso eles trazem de uma maneira muito linda, porque eles trazem a vida da terra, eles trazem essa relação com a natureza, com os animais, né? Então, eu acho que isso pode ser um projeto bem bonito para a gente abraçar aí nesse presente, né? É isso. Mais alguém? Dani-san? Então, vamos encerrar? Mais alguém quer? Só para lembrar que hoje é Zazen 100. Hoje é o 100º? Nossa, precisamos comemorar. Cheguei. Que bom. 100º. 100º Zazen que a gente faz na quarentena? Não significa nada, mas significa alguma coisa, né? Claro que significa. Puxa vida. Muito Zazen, hein? Legal, muito bom, que bom, bom lembrar. Então, vamos retribuir os méritos do nosso 100º Zazen. Hoje, especialmente, a
todos os povos indígenas, povos originários, que a gente jamais esqueça que somos um único povo, uma única nação, uma única espécie que não está separada da vida da Terra, porque nós somos água, 70% de água. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. A água não pode ser privatizada. A água não está à venda, senão eu me coloco à venda. Eu não estou à venda. O amanhã não está à venda.